Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal BiblioThings. Aqui a gente fala sobre concursos públicos relacionados à biblioteconomia. Eu sou o professor Wesley Leite e hoje eu vou trazer aqui uma dúvida, né, de uma inscrita aqui do canal, perguntou sobre tribunais de contas, e essa é uma dúvida até um pouco recorrente que eu venho recebendo tanto aqui no YouTube, algumas pessoas também estão me perguntando aí via direct, né, no Instagram. Então, para responder a dúvida aí dos alunos, né, que muitas vezes as pessoas não entendem qual é o contexto dos tribunais de contas ou quais as matérias que a gente tem que estudar para se preparar melhor para esse tipo de concurso. Então eu vou falar aqui brevemente, né, falar um pouco, né, sobre os tribunais de contas, o contexto desses órgãos, quais as principais matérias aí que a gente tem que estudar, que a gente tem que abordar. Eu estou percebendo, né, que muitas pessoas estão perguntando isso. No momento, a gente não tem nenhum concurso de Tribunal de Contas aberto, né, especificamente que eu falo para o cargo de biblioteconomia, mas em alguns estados a gente tem aí alguns burburinhos, né, alguns boatos aí de que algumas movimentações, né, de que esses concursos aí vão abrir posteriormente, e em alguns deles, né, há autorizações aí para os cargos de bibliotecário, beleza? Então a gente vai falar basicamente sobre isso nesse vídeo, tranquilo? Então vamos lá. Peguei aqui a dúvida da Gerciane, né, que ela perguntou aqui em provas de tribunais de contas, né, quais os assuntos que a gente deve enfatizar mais. Claro, né, como eu disse, não é uma dúvida exclusiva dela, né, algumas pessoas já me perguntaram isso também no direct do Instagram, então a gente vai trazer aqui um panorama do que são, né, os tribunais de contas e como se preparar melhor para esses órgãos aí na parte de biblioteconomia, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro, o que é o Tribunal de Contas, né? Só para a gente contextualizar, o que o Tribunal de Contas faz, o que é esse órgão? Bom, o Tribunal de Contas, os tribunais de contas do país, né, que não existe só um, eles são órgãos técnicos e independentes. Então, os tribunais de contas, eles são órgãos que eles assessoram o Poder Legislativo, né, a fiscalizar as contas dos entes públicos, dos administradores por dinheiro público. Eles fiscalizam também questões aí relacionadas à probidade da administração pública. Então, o Tribunal de Contas é esse órgão que, basicamente, né, se a gente pudesse resumir de uma forma assim, bem superficial as funções dele, ele fiscaliza todo o dinheiro público que circula aí pelos entes públicos, né? Ou seja, é dinheiro público, houve movimentação, houve gasto nesse dinheiro, o Tribunal de Contas, ele vai fiscalizar a utilização, a aplicação desse dinheiro, tá? E aí o Tribunal de Contas, né, eles são órgãos técnicos porque as pessoas que são responsáveis pela fiscalização, né, os auditores, os conselheiros, os ministros, eles são pessoas bem técnicas, né, que sabem muitas dessas matérias específicas, né, relacionadas à contabilidade pública, e são órgãos independentes porque o Tribunal de Contas ele não pertence a nenhum poder, tá? Muitas pessoas pensam que o Tribunal de Contas ele é subordinado ao Poder Legislativo, tá? Mas isso não é verdade. O Tribunal de Contas é um órgão independente, ele não pertence a nenhum dos três poderes, beleza? A função deles é auxiliar o Poder Legislativo. Então a União, né, tem o seu parlamento, os estados têm os seus parlamentos e os municípios também. Então a função do Tribunal de Contas é essa, é auxiliar a fiscalização que o Poder Legislativo deve exercer nas contas públicas, né? O controle que o Poder Legislativo faz, ele é mais político, né? Porque os políticos, eles são eleitos pelo povo e não necessariamente eles têm muitos conhecimentos técnicos em finanças, e o órgão técnico que auxilia nessa questão dos gastos, né, com dinheiro público é o próprio Tribunal de Contas, que vai dar aquele parecer técnico para auxiliar o Poder Legislativo. Então o Poder Legislativo, quando tem esse parecer, ele consegue aí ter uma análise técnica mais robusta, beleza? Bom, e os tribunais de contas, eles são órgãos administrativos, tá? Isso aqui cabe a gente saber também, porque apesar do nome ser tribunal, muita gente pensa, né, que os tribunais de contas, eles são órgãos que são subordinados ao Poder Judiciário, né, que eles pertencem ao Poder Judiciário, mas não é. Os tribunais de contas, eles são órgãos administrativos, né? O nome tribunal é só para dar uma ênfase, né, que esse tribunal ele vai julgar contas públicas, mas ele não é um órgão do Poder Judiciário, beleza? Então, basicamente, é esse contexto aqui do que é o Tribunal de Contas. Bom, o que a gente precisa saber mais também sobre esses órgãos?
quais são aí as suas principais funções, né? Claro que são inúmeras funções, a Constituição Federal e as leis trazem muitas funções, mas aqui a gente vai ver as principais dessas, beleza? Bom, uma das funções aqui dos tribunais de contas é acompanhar a execução orçamentária e financeira do país, né? Nessa questão aqui do país, né? Claro que isso cabe ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União, mas dentro da sua respectiva circunscrição, né, jurisdição, cada Tribunal de Contas, ele acompanha ali a execução orçamentária e financeira. Então ele vê, por exemplo, as licitações, vê os gastos públicos, se o dinheiro está sendo bem empregado, analisa os contratos, beleza? Outra função também dos tribunais de contas é analisar a própria execução do orçamento, né? Ficar olhando ali se as compras estão sendo superfaturadas, né? Analisar tudo o que é movimentação de dinheiro aí na administração pública, beleza? O Tribunal de Contas também, ele dá um parecer técnico. Esse parecer, ele traz a aprovação ou reprovação das contas, né? Então, o Tribunal de Contas, ele analisa durante o exercício as contas dos gestores públicos e ele emite um parecer. Esse parecer, ou ele vai concordar que os gastos, né, ocorreram de forma adequada ou reprovar, né, essas contas, beleza? Também, o Tribunal de Contas, ele responsabiliza servidores, né, dentro ali da sua alçada, ele aplica algumas penalidades administrativas. Os tribunais de contas têm autonomia para fazer isso, dependendo, né, do servidor público. Também, o tribunal acompanha licitações e privatizações, então a gente vê que é um órgão administrativo e isso mais especificamente para o TCU, ele fiscaliza os repasses da União para estados e municípios. Então a União, ela passa muitos recursos para os estados e municípios, então como esse dinheiro saiu dos cofres da União, o TCU, Tribunal de Contas da União, ele fiscaliza isso aí, beleza? Então basicamente a gente vê que é um órgão que tenta trazer aí moralidade para a administração pública, tranquilo? Então basicamente são essas funções aí dos tribunais de contas. Agora eu vou falar aqui da estrutura dos tribunais de contas. Isso aqui é muito importante porque, com base nessa informação, a gente sabe qual é o âmbito de quantidade de tribunais de contas que nós temos no país. Então a gente sabe mais ou menos o tamanho do mercado, por assim dizer. Ou seja, para onde a gente pode fazer concurso. Então qual é a estrutura do Tribunal de Contas? Todo estado tem um Tribunal de Contas, todo município, como é que funciona? Então vamos lá. Os tribunais de contas, eles estão dispostos nessa estrutura. Nós temos o TCU, né, que é o único Tribunal de Contas da União. Ele fiscaliza os repasses, né, o âmbito de atuação dele é na União, nos órgãos federais. Nós temos aí 26 tribunais de contas dos estados, ou seja, para cada estado nós temos um tribunal de contas, beleza? E também nós temos aí o TCDF, que é o Tribunal de Contas, que evidentemente ele tem jurisdição ali sobre o DF, tá? E aqui, um detalhe muito importante, nós temos tribunais de contas dos municípios e tribunais de contas municipais. Isso aqui parece meio esquisito, né? A gente falar tribunal de contas dos municípios e tribunal de contas municipais, né? Isso não é a mesma coisa, né? Eu vou explicar isso aqui. Quanto a esses dois tribunais de contas municipais, um deles está localizado no município do Rio de Janeiro e o outro localizado no município de São Paulo. Aqui é só na cidade mesmo, tá? Não são estados. A Constituição Federal, ela surgiu em 88 e esses tribunais de contas municipais, esses dois aqui, eles já existiam antes da Constituição ser editada, beleza? Então, para o município de São Paulo e para o município do Rio de Janeiro já existiam esses tribunais. Quando a Constituição surgiu, ela proibiu a criação de novos tribunais de contas municipais. Então, esses dois são os únicos tribunais de contas dessa espécie, tá? Tribunais de contas municipais. Então, apenas esses dois municípios aí, eles têm esse tipo de tribunal de contas, beleza? Outros municípios não podem mais criar isso. E o que é o Tribunal de Contas dos municípios? O que significa isso? A Constituição, ela disse que cada estado ele pode ter o seu Tribunal de Contas para fiscalizar as contas do governo estadual e, se quiser, o estado ele pode criar um outro Tribunal de Contas que é para fiscalizar somente as contas de todos os seus municípios. E aqui nós temos 3 estados da federação que fizeram isso, que foram os estados ali do Pará, da Bahia e de Goiás. Então esses estados, eles têm 2 tribunais de contas. Eles têm um Tribunal de Contas só para fiscalizar as contas do estado
e um outro Tribunal de Contas para fiscalizar as contas de todos os municípios, tá? Então perceba aqui que não é cada município ter o seu Tribunal de Contas, não. Ele é um Tribunal de Contas do Estado, mas que fiscaliza as contas de todos os municípios, beleza? Aí, havia, né, um quarto Tribunal de Contas dos municípios, que era no estado do Ceará, só que esse Tribunal de Contas ele foi extinto, se eu não me engano, em 2019. Então o estado do Ceará, antigamente, tinha esses dois tribunais de contas, agora o Tribunal de Contas do Estado ele fiscaliza tudo, né? Tanto as contas estaduais quanto as contas municipais. Então veja que nós temos aí um número bem grande, né, de tribunais de contas aí ao longo do país, que a gente pode prestar concurso, né? A gente vê aqui que o TCU, na minha opinião, é uma das melhores carreiras assim, a nível do país, né, nível mesmo nacional para a questão mesmo de salário. Para mim só perde para a Câmara dos Deputados e para o Senado, né, em termos salariais, tá? Então é muito bom, essa é uma grande vantagem, né, o salário é muito bom, a estrutura do órgão, né, o órgão é bem rico. A desvantagem, né, é que o TCU, por ele funcionar em Brasília, né, só funciona em Brasília porque ele é relativo à União, então quem quiser prestar esse concurso, a pessoa tem que querer morar em Brasília, né, então isso pode ser uma desvantagem, beleza? E aqui a gente vê que há muitos tribunais de contas, então. Há pelo menos aí um em cada estado e no DF, e dependendo aí dos estados, né, nós temos aí mais 5 tribunais de contas aí avulsos, né? Então, assim, pelo menos em tese tem muita oportunidade. Esses órgãos, pelo menos o Tribunal de Contas, né, o TCU e o TCDF, né, que são aqui no DF, onde eu moro, são órgãos muito bons, a estrutura remuneratória é muito boa, mas eu acredito que, mesmo em outros estados da federação, mesmo que a remuneração seja um pouco menor, o Tribunal de Contas é sempre um órgão que tem muito prestígio. Então, é um órgão sempre muito importante, né? A Constituição trouxe ali uma autonomia muito grande para esse órgão, então é um órgão que geralmente sempre tem boas remunerações, tem um quadro de pessoal muito bom, as provas geralmente são bem mais difíceis, né, mas um pouco mais complicadas, né, para qualquer dos cargos, então é um órgão que, na minha opinião pessoal, vale a pena fazer o concurso, é um órgão muito bom até para ficar mesmo, né, de forma definitiva, beleza? Bom, e aqui como é que o bibliotecário ingressa nos tribunais de contas, né? De que forma o bibliotecário pode ingressar? É claro, né, logicamente, que essas formas são por concurso público, mas o bibliotecário ele pode ingressar de duas formas, né? O bibliotecário ele pode ingressar como bibliotecário, ou seja, o Tribunal de Contas ele abre vaga ali para o cargo específico de bibliotecário, né? Geralmente esses cargos são denominados em alguns locais de auditor de controle externo, especialidade biblioteconomia, ou analista de controle externo, né? Geralmente fica nisso. Mas dependendo do estado, cada estado tem uma denominação diferente. Então, é um cargo específico de biblioteconomia, né? O bibliotecário pode ingressar dessa forma, ou então o bibliotecário ele pode ingressar como analista, né? Ou dependendo aí da carreira, como auditor em qualquer nível superior. Então, caso, né, o bibliotecário, mesmo sendo bibliotecário, ele pode, há cargos ali que são mais generalistas, né, para qualquer nível superior. Então, o bibliotecário ele pode também, claro, não vai estudar biblioteconomia, né, nesse caso, vai ter que estudar as outras matérias, né, de forma até mais pesada, mas é uma oportunidade também, é uma forma de ingressar também, tá? Inclusive, o último concurso do TCU, aconteceu isso. Estavam previstas ali 3 vagas para o cargo de bibliotecário, né? E houve depois uma retificação da autorização do concurso e essas 3 vagas foram transformadas em vagas de auditor se eu não me engano, em tecnologia da informação, em TI. E esse cargo, apesar do nome, era um cargo para qualquer nível superior, porque na verdade o candidato ia fazer a fiscalização de contratos de TI do poder público, beleza? Então é dessas duas formas aqui que o bibliotecário ele pode ingressar nos tribunais de contas via concurso público, beleza? E para fechar, respondendo, né, eu deixei aqui para o último slide, respondendo ali a pergunta que a nossa inscrita aqui do canal fez e que muitas pessoas também me fizeram via direct, né, e nas redes sociais, quais as principais matérias que a gente tem que estudar para o concurso do Tribunal de Contas, né? Aqui é o seguinte, antes de falar as principais matérias que caem, né, geralmente no Tribunal de Contas, eu vou falar a minha opinião pessoal, né, e cada um estuda da forma que achar melhor, beleza?
Na minha visão, os tribunais de contas, eles são concursos bem raros de ocorrer, e a gente viu que a maioria dos tribunais, né, só tem um por estado, né, e tem o TCU aqui no DF, o TCDF, enfim. Então, eu não acho que vale a pena ficar sempre estudando as matérias específicas que caem nos tribunais de contas, tá? Primeiro, essas matérias elas caem mais de forma superficial, elas não caem de forma tão pesada para bibliotecários. Claro, eu não estou falando que é fácil, mas se a gente compara com outros cargos, essas matérias elas caem de uma forma mais tranquila, tá? Digamos assim. E também a frequência dos concursos ela é um pouco mais baixa. Então, às vezes, você está queimando cartucho à toa estudando essas matérias, né? Na minha visão, o que o bibliotecário ele deve fazer é o seguinte: estudar a própria biblioteconomia, né, que é obrigação, né, claro, e estudar as principais matérias mais básicas que caem em concursos, como, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico, informática, enfim, essas matérias aí que português, né? Essas matérias que caem em todos os concursos. Então, para mim, o bibliotecário ele tem sempre que estar estudando essas matérias. E aí, caso surgir uma boa oportunidade, por exemplo, no Tribunal de Contas, aí ele pode dedicar um pouco, né? Os estudos aí para outras matérias, principalmente essas matérias aí relativas aos tribunais de contas, tá? Mas claro, essa é só uma opinião minha, é a forma que eu faria, né? O que é adequado para mim pode não ser adequado para você. Então, se você quiser manter um ritmo de estudo aí para o Tribunal de Contas também, você faz o que achar melhor, né? Isso aí é uma decisão individual de cada um, beleza? Então, quais são as principais matérias aqui que geralmente são cobradas aqui nos Tribunais de Contas? Então, as principais matérias são essas. Primeiro, né, a própria biblioteconomia, né? Isso aqui tem que estar em dia. Não precisava nem colocar, mas eu estou colocando aqui só para reforçar sempre, gente. Estude muito, revise, né, as questões, esteja bem afiado, beleza? Também, uma matéria muito importante que tem que estudar para os tribunais de contas é a matéria de controle externo. O Tribunal de Contas, como a gente sabe, ele é um órgão independente, então ele faz essa função de controle externo. O que isso significa? Ele realiza o controle de outros órgãos. Então, como ele é uma instituição externa a esses órgãos, o controle que ele faz é externo. É uma instituição de fora realizando o controle dentro dos demais órgãos públicos. Então, como é feito esse controle, os princípios desse controle, estuda nessa matéria aqui. Uma matéria muito importante, fora, né, a biblioteconomia, é uma das mais importantes, e essa aqui é figura carimbada ali de cobrança nos tribunais de contas, tá? Outra matéria muito importante é o direito administrativo. Como eu disse, o Tribunal de Contas é um órgão administrativo, então você tem que estar afiado no direito administrativo, tá? Quando eu falo afiado, tem que saber muito licitação, tem que saber muito a lei de improbidade administrativa, a lei de processo administrativo e também a lei que regula o serviço público. Por exemplo, no âmbito da União é a Lei 8.112, mas cada estado, né, dependendo de cada município, tem a sua lei. Então você tem que saber muito bem essas matérias, porque é principalmente nessas áreas que o Tribunal de Contas atua, beleza? Outra matéria que você tem que estar afiado também para estudar para o Tribunal de Contas, questão de auditoria. Aqui não são todos os tribunais de contas que cobram, mas eu já vi em concursos de bibliotecário cobrar o básico de auditoria. É claro que o bibliotecário ele não vai ser auditor, né, de auditar mesmo na prática os contratos, ele vai fazer uma função meio, né, que é dar o suporte informacional para os auditores, né, para a função fim, mas é importante também saber o contexto. E alguns tribunais de contas entendem que todos os servidores que ingressam lá têm que saber pelo menos alguma base de auditoria, beleza? Isso é importante também até para fazer serviços de referência, né, para saber fazer pesquisas, então a auditoria é muito cobrada, tá? Também, direito constitucional, né? Direito constitucional é uma matéria que praticamente cai em todos os concursos, então tem que estar afiado, né? Não precisa nem comentar muito, geralmente cai mais o básico, né, de direito constitucional, mas um básico que não é bem estudado pode ser fonte ali de derrubar muita gente nos concursos, né? Então tem que estar bem afiado. Raciocínio lógico, né? A matéria aí que cai praticamente em qualquer concurso. E também português, né? Português também é uma matéria aí que não tem concurso que não cobra português, né? É possível a gente imaginar um concurso que não vai cobrar português. Então, como eu falei, né, como opinião minha, eu só estou dando um panorama aqui, porque
A aluna perguntou aqui no canal do YouTube e outras pessoas também me perguntaram via direct. Então quem quiser ter mapeado isso aí, né, para conhecer melhor o terreno e ver qual vai ser a sua estratégia de prova, tá aqui a apresentação. Mas de qualquer forma, ó, biblioteconomia, direito administrativo, constitucional, raciocínio lógico e português, na minha visão, essas matérias o bibliotecário tem que estar estudando sempre, porque são matérias ali que são figuras repetidas nos concursos e o básico, né, hoje fazer um básico bem feito é diferença na hora da prova, né, porque muita gente às vezes tira nota alta na biblioteconomia, mas não vai bem aí nos conhecimentos básicos, beleza? Então basicamente são essas matérias. E também, claro, né, eu esqueci de falar, mas a própria informática também, né, dependendo aí, é uma matéria também muito cobrada, é uma matéria que tem que estudar, tem que saber os programas, saber de internet, né, enfim, a matéria aí também que já está bem repetida aí nos concursos e tem que saber bastante, beleza? Então, basicamente era isso, né? Eu espero que você tenha gostado aí dessa análise. Eu tentei trazer aí um panorama, né, o contexto, para muita gente entender aí, pelo menos no que está se metendo, né, ao estudar no Tribunal de Contas. Na minha visão, como eu disse, são órgãos que valem muito a pena, né, independente aí do estado da federação, porque sempre, independente aí do ente público que a gente está falando, o Tribunal de Contas é sempre uma instituição que tem um certo prestígio, porque o Poder Legislativo ele fica muito de olho, né, os parlamentares ficam muito de olho ali nas movimentações do Tribunal de Contas, beleza? Então qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí que eu vou responder, e eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma aí ajudado você a elucidar elucidar as suas dúvidas aí sobre o Tribunal de Contas, beleza? Se quiser saber mais sobre os cursos e as mentorias, é só olhar aqui na descrição abaixo do vídeo ou no QR Code aí que aparece na sua tela, beleza? Então, espero que você tenha gostado do conteúdo e te desejo bons estudos. Um abraço. Tchau, tchau.